Se você é da área de comunicação, pare tudo o que você está fazendo, porque temos novidade hoje aqui no Boletim Diário. Será com ele, que é procurador do Distrito Federal há 16 anos, mestre em Direito com MBA em Marketing, especialista em licitações e contratos de publicidade, com mais de 14 anos de experiência na área. É isso aí mesmo que você ouviu, 14 anos de experiência. Advogado sócio fundador do escritório Barreto Dolabella Advogados e autor aí de livros e artigos jurídicos na área de publicidade pública. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Edivaldo Barreto. Ricardo, muito obrigado por essa oportunidade. Eu vir aqui falar sobre um tema que eu sou apaixonado, para mim, não é nenhuma obrigação, na realidade é uma satisfação, porque eu creio que trazendo informação de qualidade, a gente pode trazer mais e mais pessoas para esse universo que é o universo que eu atuo, que é o universo de licitações de publicidade e licitações da área de comunicação em geral. Isso aí, professor. Eu quero até fazer a ressalva aqui, me perdoe, mas o boletim está caminhando aí para o vídeo de número 700 e ninguém havia passado aqui ainda para falar aí sobre o seu tema. Então eu também quero agradecer aí seu tempo, disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é apertada aí, né, no dia a dia. E o tema, gente, olha, prestem atenção aí, contratação pública dos serviços de comunicação. Professor, por favor, o espaço é todo seu. Legal, Ricardo. Então, eu atuo nessa área de comunicação pública, no ecossistema, há 14 anos. Coincidentemente, essa é a data de surgimento da Lei 12.232 de 2010. Essa lei, ela trata especificamente das licitações e dos contratos públicos de publicidade. E o que pouca gente sabe é que trata-se de um mercado multibilionário. Isso mesmo, multibilionário. As contratações no âmbito federal, só para você ter uma ideia, a última contratação do Banco do Brasil foi uma licitação de 750 milhões, já está em curso. A licitação dos Correios, 360 milhões, salvo engano. Está para sair uma nova licitação da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, estima-se que será uma contratação de 600 milhões. E quando se somam os municípios, os estados, as diversas empresas públicas, sociedade de economia mistas, autarquias, estima-se que, por ano, o poder público, e aí somado todos os entes, investam cerca de 10 bilhões de reais daí para mais em comunicação. E quando falamos em comunicação, Ricardo, a gente não se limita à publicidade. A publicidade tem uma legislação específica, que é a Lei 12.232, e ela se mantém viva com uma série de peculiaridades. Mas antes de falar da lei especificamente, das suas peculiaridades, eu queria dizer que, além de ser um mercado multibilionário, a comunicação pública, ela envolve quatro ações de comunicação. Uma é a publicidade, outra é a comunicação digital, que é aquela que é feita por meio dos sites proprietários do poder público, as redes sociais. Então, há uma licitação específica para isso, se o poder público quiser licitar uma agência de comunicação digital para cuidar das suas redes sociais, ela tem uma legislação específica para isso. Esse é o segundo grupo, né, de comunicação, de ação de comunicação. Temos o terceiro grupo, que é a comunicação corporativa ou comunicação institucional, que é o relacionamento do poder público com a imprensa e as relações públicas. E temos o quarto tipo de comunicação, que é o chamado live marketing, ou é promoção e evento. Então, todas as vezes em que o poder público quiser fazer um evento, uma ação promocional, ele deve licitar uma empresa chamada Live Marketing. Então, recapitulando, na área de comunicação, nós temos 4 tipos: publicidade, comunicação digital, comunicação corporativa e live marketing, ou promoção e eventos. É verdade que a regra mãe,
a regra-mãe, ela é ditada pela lei de publicidade. Essa lei foi gerada, ela foi manufaturada ainda na época do mensalão, né? Começou-se a pensar na lei ali nos anos 2005, 2006, até que em 2010 editou-se a Lei 12.232 de 2010, especificamente para tratar das licitações e contratações públicas de publicidade. E essa lei, ela tem algumas peculiaridades. Algumas peculiaridades. Eu vou destacar algumas delas, não todas, porque a gente passaria aqui horas discutindo sobre essa temática, mas a primeira delas é o seguinte: o poder público, quando vai licitar uma agência de publicidade, ele não precisa contratar apenas uma agência. Ele pode contratar mais de uma agência, e isso, na realidade, é uma prática de mercado. Essa licitação que eu fiz referência do Banco do Brasil, de 750 milhões, é para contratar 4 agências. Então, numa única licitação, num único certame, você tem 4 possibilidades. Então, isso foi uma inovação à época, lá em 2010. Uma outra inovação é que cada agência que participa da licitação, ela monta uma proposta técnica, que é uma campanha publicitária. Então, ela tem uma ideia criativa a partir de um brief que é passado no edital, e aí a agência monta a sua proposta. E aquela proposta, ela é julgada por uma subcomissão técnica. Não é a comissão de licitação que julga, mas sim uma subcomissão que é designada para julgar aquela proposta técnica. E aqui é a grande inovação dessa lei. Essa proposta técnica, essa campanha publicitária que é feita, ela é feita sem que seja possível a identificação do seu autor. Então, a agência monta uma campanha publicitária a partir do briefing que consta no edital, e aquela proposta, ela é submetida a julgamento sem que a subcomissão técnica saiba quem são os autores. Se houver identificação por alguma razão da sua autoria, é hipótese de desclassificação das agências que a identificaram no certame. Então, essa é a grande inovação, na realidade, que essa lei trouxe, e com isso buscou-se trazer lisura ao certame, né? Porque você julga de forma objetiva, embora tenha características subjetivas no julgamento, mas você não julga sabendo quem que é o autor. Então, qualquer um pode participar da licitação e ser selecionado. Basta apresentar uma boa proposta, basta apresentar uma boa ideia criativa e uma materialização dessa ideia criativa nas peças publicitárias na campanha proposta. Então, essa é uma excelente inovação que existe lá desde 2010 e não existia na legislação à época, né, 8666, e existe um pouco de forma ainda bem rudimentar na Lei 14.133. E um fator interessante é que isso sempre foi previsto para publicidade, mas, com o passar do tempo, essa sistemática prevista para a publicidade também foi prevista para as outras 3 espécies de comunicação que eu falei. Então, comunicação digital, comunicação corporativa e live marketing passou a adotar, embora não por imposição de lei, passou a adotar também essa sistemática que é própria da publicidade. O que eu quero dizer com isso é que o princípio da imparcialidade aqui foi elevado ao extremo. E aquele tabu que existia, no sentido de que as contas públicas elas são franqueadas somente às grandes agências, isso não é verdade. Isso não é verdade. Qualquer agência, até mesmo urgências, né, que existem, às vezes agência de uma pessoa só, podem participar de contas públicas. Pode ser que haja uma limitação em relação ao valor. Talvez uma conta como a do Banco do Brasil, como eu citei, que exige um patrimônio líquido de 15 milhões, por exemplo, ainda não seja o caso das pequenas agências participarem. Mas aquelas contas pequenas nos municípios, nos órgãos de classe, por exemplo, CREAS, OAB, CRAs, Conselho de Medicina, de Enfermagem, etc, etc, etc. Todos esses entes licitam as contas públicas de publicidade. Então, é um universo que é acessível a todos, e isso desmistifica muito aquela ideia de que seria acessível somente às grandes agências. Inclusive, esse é um dos nossos propósitos, porque
atuando já no mercado há 14 anos, quase 14 anos, o que a gente observa é que é um mercado fechado para meia dúzia de agências. Estou exagerando no número, mas é uma quantidade muito pequena de agências, justamente porque as agências entendem que não é um mercado para elas. Mas isso, o meu propósito é justamente quebrar esse tabu e educar, mostrar que sim, que tudo bem, um edital ele pode ser difícil de ser interpretado, mas com a consultoria adequada, a agência de publicidade ela pode sair da inércia e parar de viver somente de indicações, por exemplo, daquelas contas pequenas, e enfrentar uma concorrência pública e aí passar a conhecer um mercado multibilionário. Então, uma agência pequena, ela pode, da noite para o dia, ganhar um contrato, uma conta pública que vai gerar um faturamento para ela de R$ 1 milhão por ano. Algo que talvez ela nem sonhava em fazer, atuando somente no mercado privado. E o nosso propósito é justamente esse, é mostrar para as agências, mostrar para o mercado um universo pouco conhecido e desmistificar. Desmistificar no sentido de que é um mercado que está disponível para todos. Esse é o meu propósito, esse é o nosso propósito inicial. E o propósito secundário, que na realidade anda em paralelo, é de qualificar também os servidores públicos e os agentes públicos. Nem todos eles que atuam na área de comunicação ou na área de contratação sabem como funciona o processo licitatório ou sabem como funciona a execução do contrato. Porque o contrato administrativo, e aqui a gente não vai ter tempo para isso, o contrato administrativo de publicidade, ele tem inúmeras peculiaridades que, se não forem observadas, o agente público ele pode responder processos judiciais ou administrativos internos ou propriamente no Tribunal de Contas, como temos diversos clientes aqui no escritório, agentes públicos, que passaram, por falta de conhecimento, passaram a responder ações judiciais e processos administrativos. E um outro público que a gente pretende alcançar é justamente os nossos colegas advogados, porque a gente tem um universo gigantesco do ponto de vista de oportunidades e tem um universo gigantesco do ponto de vista de potenciais clientes. E é um universo que os advogados não conhecem. Eles atuam em licitações, mas eu conheço pouquíssimos que cabem no dedo de uma mão que atuam na área de publicidade. Então, o nosso papel aqui é, de fato, instruir não só as agências, como também o poder público e mostrar que é uma oportunidade também gigantesca também para os nossos colegas advogados. O tempo aqui não nos permite falar mais, Ricardo, mas é um tema apaixonante. Cada vez que a gente estuda mais, a gente tem noção da relevância que é e está no nosso dia a dia. Por exemplo, uma campanha de vacinação que é feita pelo Ministério da Saúde. Ali houve uma licitação, houve uma concorrência, uma agência participou, algumas agências participaram, houve um contrato assinado, percorreu todo o percurso e chegou naquela campanha de vacinação, por exemplo. Então é muito interessante porque está no nosso dia a dia, a gente não tem noção do quão próximo a gente estão essas contratações públicas de publicidade e de comunicação em geral. Professor, eu sei que tem muita gente que está que nem o Ricardo aqui, ó. Por que eu não conhecia o professor Edivaldo antes? Então tá aparecendo aqui, ó, na tela, ó, o Instagram dele. Não deixem de seguir lá, porque ele tem bastante conteúdo. Eu já estou aqui seguindo o professor, porque eu dei uma olhada, tem muita coisa. Realmente esse universo que você mencionou, a gente fala muito aí do mundo das licitações. O mundo das licitações de publicidade já é bilionário, né? Você começou aqui a nossa entrevista já mostrando isso. Então, você, empreendedor, ele deu dicas aí, ó, os 4 pilares ali para você seguir aí dentro da área de comunicação. Amei, professor, você mencionar aí que às vezes uma urgência, né? Gostei desse termo aí. Uma agência pequena aí, ele consegue participar de licitações. Com certeza. Pense aí no seu município, aquela divulgação da campanha, uma campanha regional, tudo isso, ó, o professor já deu dicas aí. Então, eu vou pedir, professor, para que, se possível, né, você falasse um pouco aí mais também do seu escritório, porque eu tenho certeza que o pessoal que acompanha aqui o nosso vídeo e é dessa área ficou interessado. A turma de eventos, você talvez está perdendo negócio aí. Converse com o professor Edivaldo aí. Por favor, professor. Então, mas obrigado pela oportunidade, Ricardo, mas além de falar das oportunidades, o que eu queria falar aqui em primeira mão, eu estou escrevendo um livro, esse livro eu comecei há 9 anos,
e é um livro que é um manual das contratações públicas de publicidade. E ele é fruto de uma experiência de vida, né? Tanto das disputas na fase administrativa, na fase judicial, e de um profundo estudo aí na matéria, que a gente trata não somente aqui, né, como também do direito comparado. E a ideia é que seja um livro que a gente vá atender os três públicos que eu mencionei anteriormente, que a gente vai instruir a agência de publicidade, que a gente vai instruir o poder público, os agentes públicos, e também trazer uma oportunidade para os nossos colegas advogados, né? A gente atua nessa área por meio do nosso escritório fica sediado aqui em Brasília, o escritório Barreto Dolabella Advogados, eu sou um dos sócios fundadores, nós atuamos no ambiente corporativo, e uma das áreas de atuação é na área de licitações voltadas exclusivamente para comunicação. Em paralelo a isso, estamos desenvolvendo ainda em processo piloto, alguns produtos de mentoria e de cursos para trazer mais agências para esse mercado. E a ideia nessa nova vertente é pegar o publicitário na mão e mostrar, ó, você é capaz, você pode fazer, porque e aqui já fizemos várias entrevistas, né, com publicitários, qual que é a dor deles? Doutor, eu não consigo ler um edital de 200 páginas, né? E ali, quando eu pego o edital, já tem uma dificuldade, o primeiro óbvio que é o tamanho do edital. Então, a ideia que a gente quer trazer é que tudo bem, 200 páginas, a gente consegue resumir em 5, talvez, né? Com as partes mais importantes que precisam ser atentas. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é de educar, é de tornar público, né? Esse mercado que é tão rico e pode trazer uma mudança de vida para as agências de publicidade. Mas não só para as agências, também para o poder público, que vai se comunicar melhor e vai lançar mão de uma ferramenta importantíssima que é a comunicação. Sensacional, professor. As três frentes aí que você mencionou, e aí você acaba fechando aí o círculo, né, das pessoas, né, que devem fazer parte aí do processo de licitação, justamente ao poder público, as agências, são todos os interessados, né? E os colegas advogados. Sensacional, professor. Olha, o tempo, quando a entrevista é boa assim, ele não nos ajuda, então eu quero agradecer, em nome de toda a família Forset, seu tempo, disponibilidade. Tenho certeza que não vai parar aqui essa entrevista, faremos outros contatos. Quero estar aí presente no lançamento deste livro, que tenho certeza... Será um prazer. Um sucesso aí, professor. E com a sua vinda aqui no nosso quadro, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Ricardo, uma oportunidade maravilhosa. A gente precisa, de fato, falar um pouco mais, expor esse mercado e trazer transformação para a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito principal. Sensacional. Até a próxima. Obrigado, Ricardo. Até a próxima.